uma série de estudos sobre Cristologia. O que é Cristologia? Estudos sobre Cristo. Nós vamos tentar abordar tudo, começando pelo nome. Quando você vai conhecer uma pessoa, a primeira coisa que você se interessa, pela lógica, é o nome. Eu fiz um rascunho aí para vocês, um resumo, tá? Para você poder depois conferir em casa, reler e ver as referências. Então, a primeira coisa, nós vamos estar falando sobre o nome de Jesus. Especialmente 5 nomes que descrevem em parte sua natureza e em parte sua posição oficial e em parte a obra para a qual ele veio ao mundo. Então, esses 5 nomes que nós vamos analisar agora vão estar relacionando ao quem é Jesus, o que ele veio fazer e ao ofício de Jesus. Primeiro nome, o mais conhecido de todos, leia na sua folha, número 1. Nossa, Deus, Jesus amado. Eu sozinho na minha casa, que tem mais alto gol do Brasil que vocês todos juntos. Jesus amado. Qual é o primeiro nome? Jesus. Isso. É Jesus. Né? É derivado do hebraico Yeshua. Vamos ver as referências. Josué, capítulo 1, versículo 1. Manasse, lê pra gente. Zacarias 3:1. Evangelista, lê pra gente. Eu preciso ter nível. Esdras 2:2. Poliana, lê pra gente. Esdras 2:2. Mateus 1:21. 1:21, Mateus 1:21. Virgínia, lê pra gente. Bom, então, primeiro nome, Jesus. Né? Nós vamos ver o significado dele, derivado. Jesus é a mesma raiz de Josué. A mesma raiz de Josué. Certo? Pode ler Josué, capítulo 1, versículo 1. Zacarias 3:1, pode ler enquanto isso. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, Josué seria o nome de Jesus em hebraico. Mesmo que no caso Yeshua, tá? Josué. Agora, Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Mas só um negócio aqui. Aqui está Jeoshua. É Yeshua, não é isso? Não, você entendeu o seguinte. Na língua hebraica, o J não tem som de J. O nome é som de I. Então seria Yeshua. Então o J, na língua hebraica, você vê aqui, transladado. Yeshua. Exatamente. Aí ela foi abreviada para Yeshua. Eu estou mostrando as duas formas. A forma inicial... A pronúncia aqui é Yeshua. Não, inicialmente era Yeshua. Aí com o tempo eles se terminaram para Yeshua. A pronúncia inicial era Yeshua, que incluía as 2 sílabas. Depois que jogou Yeshua. Não, é iota, se chama iota. A palavra, a letra que substitui o J se chama iota. É uma vírgulazinha que substitui. Não, isso daí chama uma transladação. É igual... Não, mas isso aqui é da nossa língua, seria assim. Exatamente. Como? É igual eu falei isso numa igreja, o irmão chegou para mim e falou, Jesus, como é que se pronuncia? Eu falei, Jesus é Yeshua. Yeshua. É igual você pegar um inglês, para quem não sabe pronunciar direito, você escrever como que o americano fala. Dificilmente vai escrever do jeito que é para se escrever. E antigamente o hebraico não tinha vogal. O hebraico não tinha vogal, era só consoante. Agora, 300 anos para cá, mais ou menos, que passaram a colocar vogal. O hebraico era só consoante. Então isso aí é uma forma aportuguesada de pronunciar o nome de Jesus em hebraico, que é Josué. Certo? Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, e o Senhor falou a José, filho de Naum, servo de Moisés, dizendo... Isso, está falando sobre o nome de Josué, que quer dizer Deus é a salvação. Agora, Esdras, capítulo 2, versículo 2. Os quais eram por Zorobabel, Jesuá, Nemias, Seraías, Delaías, Mordecai, Bilsã, Bilsá, Bigvai, Deus e Baraná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Então essa é a ideia. Agora,
Se você observar aí, depois de Esdras, os dois dizem assim, a derivação deste nome, tão comum do Salvador, oculta-se na obscuridade de Yeshua, tornou-se Yeshua, que eu acabei de falar com o evangelista. Agora, Mateus capítulo 1, versículo 21. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o primeiro nome que apresenta sobre Jesus é Deus da salvação. Esse nome significaria uma das missões de Jesus e a principal missão de Jesus. Segundo nome, número 2, qual é o segundo nome aí? Cristo. Mais uma vez, número 2, qual é o segundo nome? Cristo. O que acontece? Cristo é um título, mas passou a fazer parte do nome de Jesus. Era um título como se fosse Camargo. Aí passou a ser pastor Camargo. Às vezes, enquanto alguém fala, engraçado, começou a falar assim, você é o pastor Camargo? Ele acha que meu nome é pastor Camargo. Não é, pastor é título. É a ideia de Jesus Cristo. O nome é Jesus. Cristo é título. Cristo quer dizer o quê? Ungido. Messias, ungido. E aí nós vamos ver que, antigamente, alguns ofícios eram ungidos como rei, como sacerdote, e só em um caso que um profeta foi ungido. Vamos ver aqui os textos, pastora. Êxodo 29, 7. Eunice, Levítico 4, 3. Diagonisa Josi, Juízes 9, 8. Querido Pablo, está com Bíblia aí? Salmos 105, 15. Diagonisa Célia, está com Bíblia aí? Estela, está com Bíblia aí? Lê pra gente aí, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 e 6. Vamos lá, Êxodo 29, 7. Êxodo 29, 7. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Então esse óleo é sobre os sacerdotes. Agora Levítico 4, versículo 3. Se o grande sacerdote cometeu um pecado, tornando assim o povo culpado, ele para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo, sem defeito. Então, falando do grande sacerdote, até ele era ungido. Agora, próximo texto que eu falei, quem é? Juízes 9, 8. Foram certa vez as árvores, surgiram para ti um rei, eles disseram a oliveira, reina sobre nós. Então, o que está falando aí? Alguns cargos, alguns ofícios eram ungidos. Quais eram os ofícios que eles eram ungidos? Sacerdote era ungido, rei era ungido, e agora o profeta era ungido. Vamos ver? Só um caso que o profeta foi ungido, mas antes disso, Salmo 105, 15. Não toquei no meu ungido e não maltratei no meu profeta. Isso, agora 1 Samuel 10, 1. 1 Samuel 10, 1 e 6. Então tomou Samuel o vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, porventura, se não temos visto o Senhor, ou capitão sobre a sua verdade, E aí, queridos, o único exemplo. o Senhor se apoderará de si, profetizará com ele, e se mudará de outro homem. Então, queridos, aí vimos o que é unção sobre sacerdote, sobre rei, e agora nós vamos ver um único exemplo de unção sobre profeta, um único caso na Bíblia de unção sobre profeta, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Primeiro livro dos Reis, 19 e 16. O único caso de unção de profeta. Quem achar pode ler, por gentileza. Também a Jeú, filho de Nísio, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meola, ungirá profeta em teu lugar. Então, queridos, vamos lá, quero que a igreja repita comigo. Quais os ofícios que eram ungidos? Rei, sacerdote e profeta. Aí, queridos, o que significa?
que nós vamos ver mais para frente com detalhe, mas desde já, Jesus é chamado de Cristo. Cristo quer dizer Messias, ou ungido. Por que Jesus recebe o título de o ungido? Porque ele é rei, sacerdote e profeta. Jesus Cristo reuniu nele esses três ofícios. E a unção significa o que é unção? Quando alguém é ungido, o que isso significa? Primeira coisa, queridos, que ele é um oficial. Ele tem um ofício separado, ele tem um ofício especial, ele tem um ofício dado por Deus. Então, quando alguém é ungido a algo, é sinal que ele é um oficial, ele tem um ofício. Segunda coisa, quando alguém é ungido, mostra que ela passa a ter um caráter sacrossanto de uma pessoa ungida. Não é mais qualquer um. Deixou de ser qualquer pessoa, passa a ter um caráter diferente aos olhos de Deus. Passa a ter uma relação de mais proximidade, uma relação sagrada com Deus. É igual, vou dar um exemplo simples. Quando você consagra aqui, consagrou aqui, quando você ungiu uma pessoa, ela não é mais a mesma pessoa diante de Deus e não deve ser mais a mesma pessoa diante do público. Vocês observaram a leitura feita em Levítico 4, 3, fala sobre o grande sacerdote, o sumo sacerdote. Se ele cometesse um pecado naquela época, a oferta dele era a mesma oferta que servia para todo o povo. Nós dizemos como que é diferente o tratamento de Deus com uma pessoa ungida. Totalmente diferente. Aí cai naquela historinha que a gente fala, que a Bíblia fala, em outro contexto, mas é nesse podemos usar. A quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Você foi ungido e vai ser tratado com uma relação sagrada diante de Deus. E a palavra também, ungir, significa, a palavra significa instalar, estabelecer. Vamos ver aqui alguns textos. Abra aí para mim. Salmo 2, versículo 6 e Provérbio 8, 23. Hoje é aleatório, porque eu nem sei quem já viu, quem não viu. Salmos 2, 6 e Provérbios 8, 23. E achar pode ir. Eu, porém, construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Desde a eternidade ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, queridos, aí está falando do quê? A palavra ungir significa ser estabelecido, ser instalado, ser colocado. Mas aí, queridos, uma coisa interessante para a gente. Cristo era profeta, sacerdote e rei, já lá na eternidade. Ele já era e continua sendo. Ele era, é e continua sendo. Mas, historicamente, quando que isso se tornou oficial aqui para a gente? Foram 3 ocasiões que isso se tornou oficial. Vamos ver os versículos? Alguém lê para mim? Lucas 1,35. Mateus 3,16. E Marcos 1,10. Jesus sempre foi rei, sacerdote, sumo sacerdote, rei e profeta. Mas, historicamente, quando isso aconteceu? Quais foram as ocasiões? Lucas 1,35. Respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, quando que isso aconteceu? A primeira ocasião, quando Jesus se encarnou. Quando Jesus se encarnou, diz que a virtude do Altíssimo, o poder do Espírito Santo, estaria sobre ele, sobre Maria, sobre ele. Segunda ocasião, Mateus 3,16. Batizado Jesus, ficaram logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, quando foi oficializado mais uma vez esse ofício, Jesus, no seu batismo, quando Jesus foi batizado. Qual é o próximo texto? Lucas 3,22. Quem achou Lucas 3,22? Você tinha falado do Marcos 10. 1,10. Pode ir, Marcos. 1,10. E logo que saiu da água, e o céu aberto, e o Espírito como pomba descia sobre ele. Isso. Então, mais uma vez, falando do batismo. Lucas 3,22 e João 3,34. E o Espírito Santo
uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Queridos, então, quais foram as 3 ocasiões históricas que confirmaram o ofício de Jesus? Sua encarnação, seu batismo e transfiguração. Quais foram as 3 ocasiões, igreja? Encarnação, batismo e transfiguração. Certo? Então vamos lá. Qual o nome de Jesus? Jesus. Cristo é o quê? Um título que foi agregado ao nome. Outro nome que é muito usado na Bíblia para Jesus, o número 3, o nome Filho do Homem. Vamos lá, vamos ver as referências. Salmo 8,4, Daniel 7,3. Outro nome muito aplicado a Jesus, Filho do Homem. Salmo 8,4, Daniel 7,13. Quem está pode ler? Pode ler Daniel 7,13? Pode. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, quer dizer, a referência Filho do Homem está se referindo a Jesus. Agora, Salmo 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele. É o Filho do Homem para que o visite. Então, esses títulos são dados a Jesus, representando a humanidade de Jesus. Certo? Vamos ler também aí, Atos 7,56 e Apocalipse 1,13. Atos 7,56 e Apocalipse 1,13. Atos 7. 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus Pai. Então, o Filho do Homem, a mão direita de Deus Pai. Agora, Apocalipse 1,13. E no meio do século semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido compredido, e um corpo cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aí, queridos, o termo Filho do Homem, ele é citado em 4 situações, em 4 motivos, em 4 representatividades. Primeiro, o Filho do Homem é apresentado como Jesus na era escatológica. O que é a era escatológica? Alguém lembra? As últimas coisas, o fim do mundo. As últimas coisas, Jesus é apresentado como Filho do Homem. Outra ocasião de Jesus é apresentado como Filho do Homem, representando particularmente o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Outra coisa, que Jesus é citado como Filho do Homem, mostrando o seu lado humano, em que Jesus é Filho do Homem. A sua pré-existência, que Jesus já existia. Então são 4 situações que Jesus recebe o título de Filho do Homem. 1, no fim do tempo. 2, seus sofrimentos. 3, o seu lado humano. 4, a sua pré-existência. Vamos ver os textos bíblicos que confirmam isso. Mateus 16, 27 e 28. Quem vai ler? Evangelista. Mateus 16. Agora Mateus 20, 18 e 19. Mateus 20, 18 e 19. Quem? Pastora. Agora, Marcos 2, 27. Quem? Marcos 2, 27. Vai ler, Eduardo? Marcos 2, 27. E João 5, 27. Juliano, pode ler, queridos. Mateus 16. 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Então ainda se referindo a Jesus quando ele virá em definitivo no dia da sua manifestação, da sua glória plena. Agora, Mateus 17, 22. Mateus 20, 18 e 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas,
e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, quando fala Jesus como Filho do Homem, número 1, é lembrando da sua vida nos fins do tempo, escatologicamente. Número 2, se referindo ao sofrimento dele. Agora, número 3, a sua natureza humana. Vamos lá, o texto que eu falei? Marcos 2, 27 e João 5, 27. Ora, ele não é Deus de morte, mas de vida. Por isso vós errais nele. Agora, João 5, 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então, aqui Jesus é apresentado como a sua natureza humana. Então, o primeiro nome, Jesus. Qual o primeiro nome, igreja? Jesus. Segundo nome, Cristo. Qual o segundo nome, igreja? Cristo quer dizer o quê? Ungido, Messias. Ungido, um Messias. Terceiro nome, Filho do Homem. Qual a situação que ele é apresentado como Filho do Homem? A sua humanidade, a escatologia, o seu sofrimento. Agora vem o quarto nome, Filho de Deus. Esse título, Filho de Deus, ele é colocado sobre algumas pessoas. Êxodo 4, 22, quem vai ler pra gente? Wesley, lê pra gente aí, Êxodo 4, 22. Segundo livro da Bíblia. Ele é apresentado para os oficiais de Israel, se referindo a Davi. Segundo Samuel 7,14. Segundo Samuel 7,14. Quem? Presbítero. Ele é apresentado aos anjos. Jó 1,6. Quem? Evangelista. Uma pessoa piedosa. Gênesis 6,2. Quem? Poliana. E Eunice Leção 73,15. Esse título, Filho de Deus, é apresentado a algumas pessoas até antes de ser aplicado a Jesus. Vamos lá? Pode ler. 4:22. Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, Deus fala, Moisés fala para o Faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. Agora, oficiais de Israel, ligados à família a descendentes de Davi, segundo Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filho de homem. Então, aí mostrando que os descendentes de Davi seriam chamados de filhos de Deus. Jó 1, versículo 6. Devido um dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás destruir. Então, os filhos de Deus, né? Pessoas, anjos ligados a Deus, receberam esse título. Gênesis 6:2 e Salmos 73:15. Vendo os filhos de Deus, e os filhos dos homens eram orgulhosos, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais desagradáveis. Agora, Salmos 73:15. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído teu povo. Então, queridos, esses títulos, filhos de Deus, são aplicados nessas pessoas na Bíblia. Agora, quando se fala de Jesus como Filho de Deus, o que isso significa? Quando você chama Jesus de Filho de Deus, vimos Jesus, vimos Cristo, vimos o Filho do Homem, e quando se refere a Filho de Deus, a Jesus. Primeira coisa, no sentido messiânico, oficial ou messiânico, mas como uma descrição do ofício que da natureza de Cristo. O Messias pode ser chamado Filho de Deus como herdeiro e representante de Deus. Interessante, queridos, não sei se você lembra, puxa para sua memória, quando Jesus, em algumas ocasiões, se aproximava de um endemoniado, como que ele se referia a Jesus? Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Os próprios demônios já falavam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Então os próprios demônios já viam Jesus como Filho de Deus, reconhecendo
que Jesus é o representante legal de Deus. Certo? Vamos ver os textos para isso? Mateus 24, 36 e Marcos 13, 31. Mateus 24, 36 e Marcos 13, 31. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente Deus sabe. Então aí, querido, Jesus fala, ele está esse título para ele, ele é o Filho de Deus. Agora, Marcos 13, 31. E o segundo mais importante é esse. 3, Marcos 3, está indo 12. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então, Jesus falando como Filho de Deus. E aí, Jesus é chamado por Deus como Filho dele em duas ocasiões também. No batismo, quando diz, este é meu Filho amado que me comprazo. E na transfiguração. Quem sabe me contar a história da transfiguração? O que aconteceu na transfiguração? Jesus desce com o rosto. Não, antes de descer. Lá no Monte da Transfiguração, o que aconteceu? Vamos ver a história. Lembraram ou não? Jesus se encontra com Moisés. Vamos lá, abre a Bíblia aí. Mateus 17, 5. O que acontece na transfiguração? Mateus 17, 5. Mateus 17, 5. Pode ler o 4. 3, o 4 e 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Vamos para aqui, lê o 2. O 1 e o 2. Versículo 1, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se transformaram branco como a luz. O que aconteceu, igreja? Olha para mim, por gentileza. Jesus pega 3 apóstolos, sobe no monte, e eles olhando para Jesus, dele sai mais 2 pessoas. Uma Elias e o outro Moisés. Deve ter sido uma das cenas mais lindas do mundo. E o rosto dele brilhava. Então, eu quero que você imagine isso. Jesus estava no monte e apareceu de Jesus, saiu dele. Elias e saiu dele Moisés, representando que em Jesus a lei e os profetas foram e estão cumpridos. Certo? Nesse momento, no versículo 5, Deus chama Jesus de filho. Vê aí para mim o versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em que me comprazo. Escutai-o. Então, quer dizer, Deus chamando Jesus de filho, este é meu amado filho. O que Deus queria dizer é o seguinte, é esse que é o meu filho, que eu já estou preparando desde lá, de Abraão, do Egito, de Faraó, é esse que é meu primogênito. Esse é meu primogênito. É ele que é o meu representante, não escuto mais ninguém. Certo? Então, Jesus recebe o título de Filho de Deus como sendo representante de Deus. Segundo sentido de Jesus, Filho de Deus, como trinitário, como uma pessoa da divindade, como uma pessoa da trindade, e mostrando que Jesus já existia antes da fundação do mundo. Parece uma coisa normal, mas depois a gente vai bater nessa tecla. Jesus não passou a existir quando ele saiu de Maria. Jesus já existia. Já falei isso aqui uma vez, mas é bom a gente falar de novo. Sempre que você vê na Bíblia a expressão anjo do Senhor, e vê em letra maiúscula, é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Quem apareceu na fornalha? Jesus. Aí uma cena marcante. Josué estava olhando um exército que ia atacar. Aparece um homem, na cabeça de Josué era um homem, vestido todo de general,
E Josué pergunta para ele, quem é você? O que ele responde? Eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. E Josué adora aquele homem. Aquele homem é ser de adoração. Isso prova que ele era Jesus. Certo? Então Jesus já existia antes da encarnação dele, antes de Maria. Bem antes de Os Maria. anjos não recebem adoração. Não, anjo não recebe. Se for adorar um anjo, não. O anjo de Deus não recebe adoração. Satanás Ele quer mais do que adorar. Exatamente. Vamos lá então, ver alguns textos que comprovam isso. O Trinitário, Jesus já existia. Vamos ver 3 textos aqui. Mateus 16. Mateus 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Gálatas 4:4 e Hebreus 1:1. Gálatas 4:4 e Hebreus 1:1. Gálatas 4:4 e Hebreus 1:1. Quem achar pode ler. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Então Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido da lei. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então vendo isso aqui, Jesus como um ser divino, com mesmo assim substância, mas não poder. Hoje, esse sentido que fala de Jesus como Filho de Deus, é no sentido natalino. Nós já lemos esse termo, mas vamos ler de novo. Lucas 1:35. Com Jesus sendo gerado por Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus é apresentado como Filho de Deus. Primeiro sentido, como um ofício e como Messias. Segundo, como parte da Trindade. Terceiro, como natalício, Filho de Deus. E o quarto e último sentido que Jesus é apresentado no sentido de vida ética religiosa, que era Filho de Deus, se tornou Filho de Deus. Certo? O último nome de Jesus que nós vamos analisar hoje é Senhor, Kyrios, equivalente a Jeová, equivalente a Adonai. Senhor como título de respeito, Senhor como respeito a Ele, como autoridade reconhecida, como autoridade adquirida. Vamos ver? Primeiro, Jesus recebe o título de Senhor como um título de benefício, pelo que ele fez. Josué 3:11 e Salmo 97:5. Josué 3:11, Salmo 97:5. Uma outra pessoa procura Mateus 8:2. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Então, a arca do Senhor está se referindo a um título honroso a Deus. É esse sentido que Jesus é chamado de Senhor. Assim como Deus é Senhor, Jesus também é Senhor. Agora, Salmo 97:5. Ok? Vou ter que dividir então para ganhar tempo. Salmo 97:5. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Jesus recebe o título de Senhor de uma forma, de um respeitoso tratamento. Vamos lá, Poliana, Mateus 8:2 e Manádia, Mateus 20:33. Posse e autoridade. Diaconisa Josi, Mateus 21:3. Virgínia, Mateus 24:42. 21:3. Mateus 21:3. Agora, como máxima conotação de autoridade, Senhor por excelência. Mateus 12:36-37, irmã Sônia. Lucas 2:11, Diácono Joaquim.
Presbítero Pablo, Lucas 3:4. Evangelista, Atos 2:36. Diaconisa Estela, 1 Coríntios 12:3. João, Filipenses 2:11. Wesley, Mateus 7:22. Eduardo, Lucas 5:8. E Eunice, João 20:28. Vamos lá, começando? Pode ir. E eis que um dos outros, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode crucificar-me. Isso. Senhor, como respeito, como reconhecendo a autoridade. Agora, Mateus 21:3. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei o que o Senhor precisa dele, e logo se enviará. Então, o Senhor, tratando de uma maneira respeitosa Jesus. Mateus 24:42. Enviai, pois, porque não sabeis que a hora que vosso Senhor. Então, quer dizer, como posse, o Senhor no sentido que possui alguma coisa, uma propriedade. Já foi lido Mateus 21:3 já, né? Agora, Mateus 12:36 e 37. Como autoridade máxima, Jesus é Senhor como autoridade máxima. Mateus não, verdade. É Marcos 12:36 e 37, é Marcos. Enquanto isso, quem achou Lucas 2:11 pode ler. Pois da cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo do Senhor. Então, um título de autoridade máxima. Agora, Lucas 3:4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Fora do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora, Marcos 12:36 e 37. O próprio Davi disse: Pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor: sentar-te à minha direita, até que eu ponha o teu inimigo por escalada dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chamar Senhor, como é a logo o seu filho, e a grande multidão o ouvia de boa vontade. Agora, Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, queridos, nós estamos vendo aí o que significa título de Senhor para Jesus. Certo? Eduardo usou Lucas 5:8. Agora, 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus é Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, quer dizer, é o Espírito Santo que nos convence que Jesus é Senhor no sentido de autoridade máxima. Filipenses 2:11. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não precisamos nós em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Lucas 5:8. Pois Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. João 20:28. Então Tomé exclamou: Meu Senhor, meu Deus. Então, queridos, o que nós estamos vendo aí? Jesus recebe o título de Senhor em algumas circunstâncias. Primeiro, como um título de homenagem. Ele é Senhor como título. É igual quando a gente se refere aqui a irmã Nádia. Quando não chama de irmã Nádia, chama de Dona Nádia, né? Dona Sônia, é um título. É Senhor, seu fulano, seu ciclano. Então seria isso. Um título a Jesus como reconhecimento apenas. Outra forma que Jesus é chamado de Senhor é no tratamento
tratamento respeitoso aí. Outra forma, no sentido de ele possuir, ele tem uma autoridade, ele possui propriedade, igual quando você trabalha para alguém, a pessoa talvez não é nem muito mais velha que você, mas você se dirige ao seu patrão como? Sim, senhor, não, senhor, né? No quartel que é complicado. Alguém se viu o quartel aqui? Não? Ninguém se viu o quartel? Deve ser complicado, porque às vezes o soldado é da idade do tenente, se ele se formou na MAN, ele tem que chamar o cara de senhor. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. E não pode ser diferente. É igual quando ele vai se falar com ele. Mesmo quando você está diante de um juiz, mesmo que seja mais novo que você, vai ter que tratar ele como senhor. Não, tem um policial, né? Se ele for marrento, você tem que falar. Não, senhor, o senhor está certo. O que o senhor quer? Está ali. Isso é um sinal de submissão. Exatamente. Aquele que é a autoridade acima de você. É nesse sentido. Jesus recebe o título de senhor, por quê? É um título de respeito, é um título porque ele está acima, e porque ele tem posses, e porque ele é autoridade máxima sobre nossas vidas. Certo? Queridos, agora nós vamos falar sobre a natureza divina. Nós já pincelamos isso aqui em outras ocasiões, mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Primeira coisa que nós temos que pôr em mente e não podemos esquecer: Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Certo? Então, queridos, vamos ver alguns textos. Vamos dividir de novo. Vamos começar ao contrário agora. Eunice, Salmos 2, versículo 6. Eduardo, Salmos 45, versículos 6 e 7. Wesley, Hebreus 1, 8 e 9. João, Salmos 110, 1. João quem? Tiago Estela, Hebreus 1, 13. Evangelista Heriberto, Isaías 9, 6. Presbítero Pablo, Jeremias 23, 6. Diácono Joaquim, Daniel 7, 13. Irmã Sônia, Miqueias 5, 2. Virgínia, Zacarias 13, 7. Marcela, está comigo bem, Marcela? Mateus 3, 1. Vamos lá? Esses aí são referências do Velho Testamento mostrando a divindade de Jesus. Tá? O lado divino de Jesus. Jesus tinha as duas naturezas. Agora é o Velho Testamento com referência também em Hebreus sobre a divindade de Jesus. Vamos lá? Salmos 2, 6. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. Agora Hebreus 8, não, Hebreus 1, 5. Não, aqui, Hebreus 1, 5. O seu é Hebreus 1, 13. Isso. Chamado ele se referiu ao anjo como filho, nesse sentido. Agora Salmo 45, 6 e 7. As suas vestes são iguais. As nações ganham debaixo de ti no coração dos imagens do rei, dos inimigos do rei. Teu trono, ó Deus, é para sempre, eternamente, o centro da justiça é o centro de reino. Agora, Hebreus 1, 8 e 9. Quem é? Não, você é Salmo 110, 1. Pode ler. Disse o Senhor ao meu Senhor: assente à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés. Todos esses versículos estão se referindo a Jesus e mostrando a divindade que ele tinha. Senhor, Senhor. Agora, Hebreus 1, 13. Ora, qual que não jamais assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus se referindo a Jesus, falando que vai lhe dar vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, todos esses títulos estão se referindo a quem? Jesus, mostrando o lado divino dele. Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Certo? Agora vamos lá.
Daniel 7, não, Jeremias 23, 6. Jeremias. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que nomearão o Senhor justiça nossa. Está falando de Jesus. Qual é o nome de Jesus? Senhor, justiça nossa. Mostrando a divindade de Jesus. Miqueias 5, não. Daniel 7, 13. Eu estava olhando na minha visão, da noite, e eis que vinha na nuvem do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia e fizeram chegar até ele. Então ele está falando que a visão de Daniel, ele viu Deus e viu Jesus. Então Jesus divino. Jesus existia há muito tempo. Miqueias 5, 2. E tu, Belém, estás, posto que pequena entre milhares de soldados, de ti sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, desde a eternidade, queridos, aqui é o Velho Testamento falando, Jesus é divino, Jesus é Deus. Agora Zacarias 13, 7, depois Mateus 3, 1. Ó espada, contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Velho pastor está em Sião, as ovelhas volverem a minha mão para o destino. Então, nós vamos dizer, sério, pastor espalha as ovelhas, se referindo a quem? Jesus. Quando Jesus foi morto, e sobrou um, só João que sobrou. Agora Mateus, não é Mateus não, perdão, é Malaquias, volta só um pouquinho. Não é Mateus não, é Malaquias 3, 1. Perdão. Malaquias 3, 1. O Velho Testamento dando provas da divindade de Jesus. E preparar o caminho de repente será o seu tempo, a quem vós buscais o ônibus contigo, a quem vós desejáis, Aí esse texto está falando de quem? Envio meu anjo adiante. Está falando de quem? Não. João Batista. João Batista ia vir antes, preparando o caminho de Jesus. Então, esse texto está falando que João Batista, eu vou mandar alguém antes que vai preparar o meu caminho para eu chegar. Então, esse texto está seguindo João Batista, mostrando que Jesus, o lado divino de Jesus. Agora, nos escritos de Paulo, de João e Paulo, também falam, lógico, do lado divino de Jesus. Esse aqui, até eu ver aqui a Bonita ali citando, vamos ver João, capítulo 1, versículo, vamos ler de 1 a 3 e o 14 também. João, capítulo 1, de 1 a 3 e o 14. E depois, alguém lê para mim, Gálatas 2:20, só para acelerar. João 1, de 1 a 3 e o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do ungido do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, querido, Jesus é 100% Deus. Agora, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ninguém achou Gálatas 2:20? Alguém procurou? Gálatas 2:20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Estamos falando sobre a divindade de Jesus. Aí, querido, agora os sinóticos. O que seriam os sinóticos? São os 3 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são chamados de sinóticos? Porque eles são muito parecidos na narrativa deles. João é totalmente diferente. Mas se você comparar Mateus, Marcos e Lucas, a narrativa deles é bem parecida. Por isso são chamados de sinóticos. Vamos ver alguns textos. Parou ali. Mas cada um
foi escrito para uma, tipo, um para os judeus, pros não judeus e outros os curiosos, que foi o de Lucas para Teófilo. Exatamente. Bem lembrado. Agora, vamos lá, irmã Nádia, Mateus 5:17. Agora é Josi. Mateus 9:6. Poliana, Mateus 16:16. Jéssica, está comigo aí, Jéssica? Marcos 8:38. Pastor, para fechar, Mateus 28:18. Vamos lá? Mateus 5:17. Depois Mateus 9:6. Não cuidar de ter destruir a lei ou profeta, não vim rasgar, mas cumprir. Não vim rasgar, mas cumprir. Isso, agora Mateus 9:6. Ora, para que revele o Filho do Homem, tem por eterna autoridade para perdoar pecados. Disse então aos paralíticos: levante-se, toma o seu leito e vai para a sua casa. Nesse momento aí, os judeus religiosos, os fariseus, deram uma afirmação categórica e pesada. Ela não tem ninguém que tem poder para perdoar os pecados, se não for Deus. Só Deus pode perdoar o pecado. Aí Jesus fala, você saiba que eu também tenho poder. Jesus queria dizer o quê? Eu sou Deus. Se Ele pode perdoar, eu também posso. Qual o próximo texto? Jéssica, pode ler. Então aí está mostrando que Jesus vai vir a glória com Deus, porque Ele é Deus também. É Pâmela que eu falei? Ou Poliana? Isso, pastora, pode ler. Isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Certo. Queridos, o último ponto que nós vamos destacar hoje, algumas pessoas, terminando a parte de divindade de Jesus, algumas pessoas queriam dizer que Jesus não tinha consciência do que ele veio fazer aqui. Vamos tirar tema rápido aqui? Então, sim ou não? Na sua opinião, você acha que Jesus sabia o que ele veio fazer aqui? Ou ele descobriu quando ele chegou aqui? Sidney, na sua opinião, Jesus sabia ou não sabia o que ele veio fazer aqui? Pastor? Jéssica? Pâmela? Você acha que sabia ou não? Tem certeza? Poliana? Tiagresa Josi? Bianca? Tiagresa Nádia? Virgínia? Natália? Marcela? Irmã Sônia? Diácono Joaquim? Prefeito Pablo? Missionário Lélia? Evangelista? Tiagresa Estela? Tiagresa Célia? Ícaro? Ícaro. Moacir? João? Wélio? Eduardo? Não sabia. Eunice? Vai que ele acerta, né? Vai que ele acerta. Queridos, vamos ver alguns textos que mostram claramente que Jesus tinha plena consciência para que ele veio na Terra. Lógico que ele tinha plena consciência. Estava até conversando com uma jovem ontem, achei interessante que ela citou um filme que nem sei quantos filmes, se você não viu, pode ver que ele é muito bom esse filme. O Código da Vinci. A ideia do Código da Vinci é falar que Jesus, na verdade, não morreu na cruz, teve um mal súbito, desceu da cruz e casou com Maria Madalena e morreu com 70, 80 anos. Construiu família e tudo, gente. Não tem como, Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Então Jesus tinha plena consciência do que ele veio fazer na terra. Vamos ver alguns textos? João 8,40. Depois a gente evangelista João 8,40. Presbítero, Atos 2,22. Pastora, Romanos 5,15. Irmã Sônia, 1 Coríntios 15,20. Não, apaga tudo, esquece.
Falei no lugar errado, apaga tudo. Mateus 11, 27, evangelista. Presbítero, Marcos 12, 6. Marcos 12, 6. Pastora, Marcos 13, 32. Irmã Sônia, Mateus 7, 21. Evangelista Josi, Lucas 2, 49. Poliana, João 3, 13. Jéssica, João 5, 17. Wesley, João 6, 57. Eunice, João 10, 17. E Eduardo, João 10, 36. Vamos lá? Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, só que tudo que o pastor Guilherme falou comigo. Então, Jesus tinha plena consciência, sim. Agora, preciso do papo. Pastor, é João Tendo que ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Então, quer dizer, Jesus veio enviado por Deus com plena consciência. João 10, 36, claro. Próximo, pastora. 13, 32. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Próximo, Josi. 12. Eu vim para matar o povo da terra. Se bem quiser, eu já tivesse a ver. Agora, Poliana. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Irmã Sônia. 2. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí, João 3,13. Vê se é João 3,13. Quem é o próximo a ler? Wesley. Pode ler, Wesley. Assim é o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim, semelhante também vive por mim. Isso. Pode ler, Jesus. Isso. Agora, eu disse, depois Eduardo. João 10, 17. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eduardo, João 10, 16. Então, daqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, disse: Tu blasfemas, porque eu declarei que sou filho de Deus. Isso. Então, queridos, hoje nós vamos parar por aqui. Vimos os nomes mais citados de Jesus, né? Jesus, Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, Senhor. E vimos que Jesus, 100% Deus. Né? E vimos todos os textos que provam que Jesus tinha consciência, o que diz nos sinóticos dos 3 primeiros evangelhos. Vimos o que diz João e Paulo e o que diz o Velho Testamento. Certo? Queridos, alguém faz alguma pergunta sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto? Ah, tá. Queridos,